Fala galera, tudo bem? Professor Marcinho de volta aqui. Hoje vamos fazer o seguinte, vamos calcular pH. Mas o que é pH? É o potencial que esse hidrogênio tem. Aí eu te pergunto, você que trabalha aí na indústria farmacêutica, tá? Você que trabalha na indústria farmacêutica, na indústria de bebida, na indústria de cosméticos, na indústria de materiais de limpeza, seja qual for a indústria que você trabalha, que envolve materiais químicos, muito provável você tem um aparelho aí na sua bancada, no laboratório, chamado de pH-metro. O que um pH-metro faz? Afere o pH, afere o valor de pH, tá? Não existe, e aí eu tenho certeza, que na sua bancada não tem um aparelho chamado pOH-metro. Eu vou ver o potencial da hidroxila. Eu até tenho como calcular, mas eu não tenho um aparelho chamado pOH-metro. Eu tenho um aparelho chamado pH-metro, onde eu calculo o valor de potencial de hidrogênio, que vai numa escala de 0 a 14. Muito provável, todos vocês já ouviram falar que pH tem uma escala de 0 a 14, onde de 0 a 7 eu vou chamar isso de ácido e aquilo que for de 7 a 14 eu vou chamar isso de base. E o tal do 7 é o pH que a gente chama de neutro. E aí uma coisa em nosso organismo, tanto no meu quanto no seu, que é muito próximo daquilo que é ácido, daquilo que é neutro, é o sangue que circula em nossas veias. Ele tem um pH aí aproximadamente 7,38, 7,48, levemente alcalino. Se você tiver uma alteração desse pH do sangue, você pode ter uma acidose ou uma alcalose. E isso pode fazer com que você tenha desmaio. Lembra da história lá do professor grandão, meu malvado favorito, que eu falo pra vocês? Lembra? Eu não vou falar o nome dele aqui pra não queimar ele, né? Pra não ficar brincando. Mas olha só, aquele professor lá que é muito meu amigo, ele tem medo de voar. Eu já falei isso pra vocês. E o que ele faz? Aquele saquinho de pão lá que fica na poltrona da frente no voo, no avião que você tá, e você pega ele e faz isso. Quando você respira naquele saquinho, o que você faz com o seu pH? Você estabiliza o pH. Isso chama-se solução tampão. Então, quando você faz uma solução tampão, estabilização de pH, você, pensando no sangue, você não vai fazer com que o sangue vá num pH 11 e caia no pH 3. 11, 3. Se você tiver isso, você vai desmaiar, acordou, desmaiou de novo. Desmaiou, acordou, desmaiou de novo. Não dá, né? Então, se você começa a fazer essa respiração dentro do saquinho de pão que fica lá na poltrona da frente, isso é um exemplo para quem tem medo de voar, igual o meu malvado favorito lá, tá? Eu falo isso pra ele fica grilado, né? Só que o cara soa pra caramba, não é isso que a gente vê? Então ele vai ter que usar não um saquinho de pão, né? Na verdade, o saquinho de pão lá do voo até serve sim. Pessoal, mas brincadeiras à parte, vamos lá. Experimentalmente, chegaram-se à constante de equilíbrio da água da seguinte maneira. Aqui, o W vem de água em inglês, tá? Então, a constante de equilíbrio da água. Aqui eu tenho H+, então refere-se à minha concentração ácida. Aqui eu tenho OH-, refere à minha concentração de base, a minha concentração básica. Experimentalmente, aí eu não sei dizer para você como foi. Então, é mais ou menos como o meu saudoso professor Joel falava. Recebe que é espiritual esse negócio. Então, alguém criou lá, tá? Joel, saudades. Então, alguém criou e aí a gente aceita, né? É o famoso aceita que dói menos? Não, gente, brincadeira. Mas olha só, experimentalmente fizeram. Experimentalmente porque fizeram uma série de experimentos. Até chegar a um determinado consenso. E esse consenso, a partir de então, virou regra e está nos livros. E aí, esse experimento levaram à seguinte situação. Que, em condições normais de temperatura, de pressão, de calor, de tudo que envolve o que a gente chama de... em condições de ambiente, a concentração ácida da água, ela tem essa característica de valer 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Enquanto a concentração básica da água vai valer a mesma coisa. 1 vezes... Aqui também pode pôr um zero, aqui não tem nada. 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Aí, se eu cortar mol por litro com mol por litro, beleza? Conserva a base,
multiplicação de notação científica. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, 1 vezes 1, 1. Mantive a base 10. Menos 7 mais menos 7, menos 14. Então, daqui sai a famosa escala de pH de 0 a 14. Então, de 0 a 7, ácido. De 7 a 14, base. Bora só fazer, vocês têm aí, mas vamos lá fazer um desenho aqui rapidão. Só pra gente já cair direto no cálculo. Só pra gente já cair direto no cálculo e aí vocês conseguem fazer o exercício também de vocês. Então olha só, entenda que pH vai de 0, então vou pôr aqui 0, 1, 2, 3, será que vai caber? Olha só, pessoal, então a gente tem essa escala de pH que vai de 0 a 14. De 0 a 7, eu vou considerar isso como ácido. De 7 a 14, eu vou considerar isso uma base. Aí olha só. Quanto mais para as extremidades, mais forte é esse ácido ou mais forte é essa base. Olha só, se eu estou migrando aqui para a esquerda, eu estou saindo, por exemplo, de 7 e indo lá para 1, qual o pH que é mais ácido? Aquele que é 1 ou aquele que está próximo de 7? 1. Então, quanto mais voltado para a extremidade, mais ácido é. E aí para a base é a mesma história. Quanto mais voltado para a extremidade, mais básico é. Então algo que tem um pH 14 é a base mais forte que a gente tem. Algo que tem um pH 7.1 é uma base fraquinha, tá? Algo que tem um ácido com pH 6.90, um ácido fraquinho. Se é um pH 0,2, cuidado, isso pode explodir aí, tá bom? Então só para a gente ter uma noção. Potencial de hidrogênio. Potencial de hidroxila. Quando eu tiver que calcular o pH de uma solução básica, olha só, isso aqui não é uma base? NaOH? Então imagine vocês que eu tenha que calcular o pH de um NaOH. A primeira coisa que você descobre é o POH, o potencial da hidroxila. Da mesma maneira que a gente faz pH. Porém, eu não posso esquecer que no final é pH mais POH, a regra é sempre igual a 14. Soma aí para você ver. 0 mais 14 dá quanto? 14. 3 mais 11 dá quanto? 14. 7 mais 7 dá quanto? 14. 10 mais 4 dá quanto? 14. Qualquer somatória que você fizer aqui, obrigatoriamente tem que dar 14. Para a gente respeitar lá a constante de equilíbrio. 1 vezes 10 a menos 14. E como é que se calcula pH? pH é igual menos log da concentração de H+. Então vamos supor, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que eu fiz no material para eu usar o mesmo. Não tem, né? Eu não coloquei nenhum exemplo, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma concentração de HCl que vale 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Terminou em OH? Não. Então eu já vou direto aqui. Se terminou em OH, a gente teria que calcular primeiro o POH para depois converter. Então, olha só, terminou em OH? Não. Então, eu já calculo direto nessa forma. Ó, pH é igual menos log, digita aí na sua calculadora, menos log
de 1,3 ESP menos 4. pH é igual a, vamos ver juntos? Só pegar a calculadora aqui. Então, olha só. Vamos lá. pH, deixa eu colocar a calculadora aqui próximo para vocês verem. Então, ó. pH, vou colocar minha calculadora em modo normal. 1, 2, 3, escolhe o 3 e o 2. Fechou. pH, lá tá então, ó, lá no quadro, ó, menos log de 1,3 ESP menos 4. Então, ó, menos log 1,3 ESP menos 4 é igual, olha lá o meu valor de pH, ó, 3,88. Então, olha só, vamos combinar uma coisa aqui agora e está ficando gravado. Quando for pH, o valor que eu estiver calculando, eu posso simplesmente colocar os dois números depois da vírgula. pH, simplesmente os dois números depois da vírgula, tudo bem? Então, qual que é o meu valor de pH para esse exemplo aí? 3,88. Vou colocar lá no quadro. E aí a gente já vai fazer um outro diferente. 3,88. Meu pH. Dessa maneira eu fiz na calculadora. Menos log de 1,3 ESP menos 4. Agora vamos fazer um negócio. Vamos supor que eu tenha que calcular agora o pH de uma solução de hidróxido de sódio que tem exatamente a mesma concentração. 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A concentração é exatamente a mesma. O que mudou, galera? Que agora a gente tem aqui o quê? Um OH. Quando eu tenho esse OH, a coisa que eu calculo primeiro é exatamente POH. E POH é igual a menos log da concentração que tenha hidroxila. E é exatamente da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Então, ó, POH que vai gerar menos log de 1,3 ESP menos 4. POH é igual a 3,88. Professor, deu o mesmo resultado. Correto, deu o mesmo resultado. Porém, para POH eu tenho que usar todos os números depois da vírgula. Já explico por quê. 60, 56, 648. Acabou? Não. Tem gente que vai me entregar, quando a gente tiver uma prova, dizendo para mim que o pH de uma solução de NaOH é 3,88. Mas espera aí, 3 não está aqui? 3,88 não está aqui? Isso aqui é o quê? Ácido, não é? Ué, como é que você está me dizendo que isso aqui é uma base, então, porque tem OH? Espera aí. O que está errado não é interpretar isso daqui como uma base, isso está correto. O que está errado é me falar que o pH de uma base é 388, não é o pH que é 388. Olha quem é, POH que é 388. Vamos lá, POH, escalinha em roxo, tá aqui, ó. Aquele valor lá tá aqui, aqui a gente está onde? Na base. Opa, tá correto. O problema é que o exercício não vai pedir POH, ele vai te pedir pH. Aí a gente cai naquela regra. pH mais POH é igual a 14. Regra, para sempre, vai ser assim. É a mesma coisa que eu fazer então. pH é igual a 14 menos 3,88, 60, 56, 648. pH é igual, então, (10,11). Aí a gente combinou aqui que para pH eu posso sim manter apenas duas casas depois da vírgula. Vamos lá fazer juntos na calculadora.
Ó, de novo, tá lá. Menos log de 1,3 ESP menos 4. Então vamos aqui. Calculadora zerada. Menos log 1,3 ESP menos 4. Tá lá o resultado. Aquele resultado gigante que a gente tem lá, o número todo. 3,88, 60, 56, 648. O que eu tenho que fazer com esse valor? Descontar ele de 14. Olha aqui, ó. 14 menos... Tá bem aí na linha da calculadora aí no vídeo, ó. 14 menos 388, 60, 56, 648. O número já está na minha calculadora. Eu posso fazer de duas maneiras. Simplesmente apertar menos 14 e apertar igual. Vocês vão ver que vai dar um número negativo ali, ó. Menos 10,11. É só eu tirar o sinal de negativo. Ou eu posso fazer... Vou deixar o número aqui de novo. ESP menos 4. Ou eu posso fazer, tá lá o número que a gente tinha, 14 menos... Qual o número que eu tenho na calculadora? Para eu não ter que digitar tudo ele de novo, só a gente apertar essa tecla aqui, ó. ANS, lembra? O que é o ANS? O resultado, o último resultado que eu tive no visor da calculadora. Qual foi o último resultado? O valor de POH. Então eu vou apertar ANS, olha lá. 14 menos ANS, olha o resultado, 10,11. Então eu posso finalizar a minha conta dessa maneira, 10,11. Tudo bem? Então aqui a gente finaliza a parte de quando eu tenho o valor da concentração e tenho que achar o valor de pH. Tudo bem? Então é assim que a gente faz. E se eu tiver o contrário? Se eu tiver o valor do pH, um exemplo, o pH daquele refrigerante que eu gostava, que eu era viciado, é 3,8, por exemplo. Qual que é a concentração hidrogeniônica? Então vamos criar uma situação aqui. Vou apagar aqui em cima. Imaginem vocês que eu tenho, ó, um refri que tenha pH igual a 3,9. Um exemplo. E eu quero saber a concentração hidrogeniônica. Concentração hidrogeniônica é representada pelo hidrônio aqui entre os colchetes, tá? E tem unidade de medida. Se é concentração, é mol por litro. Então a concentração hidrogeniônica partindo de um pH, ela é calculada assim, ó. Concentração é igual shift log menos pH. Então, ó, como é que vai ficar na calculadora? Shift log menos 3,9. Vamos colocar o resultado aí? Detalhe, para concentração, vamos trabalhar em notação científica, tá bom? Vou apagar aqui só para a gente finalizar. Então vai ficar aqui, ó. Vou fazer na calculadora junto com vocês. Ó, shift, tá aqui. Então o que eu tenho que fazer? Notação científica primeiro. Mode 3 vezes. 1, 2, 3. Escolhe o 2 e escolhe o 3, que era algo que a gente já havia combinado. Então olha lá. Shift, primeira tecla da esquerda aqui. Shift, log, menos o valor do pH. Qual que é o valor do pH? Lá em cima, ó. 3,9. 3,9. Qual que é o meu valor de concentração? Olha aí. 1,26 vezes 10 a menos 4. Então, minha concentração para esse caso, 1,26 vezes 10 a menos 4. Se é concentração, mol por litro. Professor, então vai ser sempre assim? Ou eu calculo o pH, ou eu calculo a concentração? Sim, vai ser sempre assim, tá? E aí existe as maneiras que eu disse para vocês de vocês calcularem o pH. Por exemplo, vou pegar aqui o meu pHmetro de bolso, vou pegar uma solução aqui que eu tenho, tá? Uma solução aqui que tenha um pH básico. Vou pegar aqui para vocês. Eu tô com uma solução aqui na mão que tem um pH básico. Então eu vou mergulhar ali o meu pHmetro. Vocês vão observar lá, ó. Olha só.
Olha lá o meu valor de pH, 12,6, 12,7. Então isso aqui é o que o pH-metro lá da bancada do laboratório faria. Então não precisava de eu fazer cálculo, o pH-metro faz isso para mim. Vou pegar uma outra solução agora, uma solução que tenha concentração um pouco diferente dessa que a gente falou, que tenha pH um pouco diferente desse que a gente falou. Olha só, eu tenho uma outra solução aqui agora, é as soluções que a gente vai usar no próximo vídeo, que é a aula prática, tá? Ó, tá vendo lá? 12,9 era o valor de pH que eu teria da solução que a gente acabou de olhar, tá? Então, olha só, o correto é eu estabilizar o meu eletrodo, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, eu estabilizei o meu eletrodo. Ele ainda está abaixando aqui, mas eu já vou colocar ele na minha solução nova. Olha só, aquele pH que estava 12 alguma coisa, olha lá quanto está agora, 2,9. Então, o aparelho faz isso para mim, tá? Então, não precisa de eu ficar fazendo conta, não precisa de eu ficar fazendo cálculo. E aí existe ainda uma outra maneira de se fazer isso, que é usar, por exemplo, o papel de tornassol. O papel de tornassol, gente, desculpa aí, hoje eu nem estou me enquadrando direito no vídeo aí, mas é porque eu tô cheio de coisas aqui para tentar mostrar para vocês, eu tenho que ficar pegando aqui, por isso que eu tô andando o tempo todo aqui. Olha só, aqui também é uma solução básica que a gente vai usar no vídeo da aula prática já, tá? E aqui o meu papel de tornassol vermelho, tá? Então, é um vermelho isso daqui, tá, gente? Esse papel de tornassol vermelho, ele faz com que ele fique azul quando tenha contato com algo básico. Olha só, vou mergulhar ele aqui. Olha a cor do meu papel agora. Então ele tá azul, tá? Olha só. Então, é um azul que a gente tem aqui, é o meu papel de tornassol agora. Tudo bem? Então essa, pessoal, é a maneira que a gente tem para calcular pH. Existem uma outra série de coisas aí que a gente tem dentro do laboratório, mas isso infelizmente eu não tenho aqui na minha casa, então eu não consigo fazer isso com vocês, tá bom? Mas então essa foi uma maneira para a gente introduzir aí o conceito de ácidos e bases para vocês. Então assistiu lá o primeiro vídeo, assiste esse aqui, veja como calcula e você vai partir para os exercícios, tá? Os exercícios você já tem acesso aí tanto no AVA quanto na sala de aula do Google, tá bom? E aí os próximos vídeos, na próxima semana aí a gente faz os vídeos fazendo a correção para vocês, tá bom? Então agora olha só, prepara lá o seu material de EPIs, luva, máscara, jaleco, que a gente vai brincar um pouquinho aqui na aula prática, tá bom? Brincar, sentido figurado da palavra, porque a aula prática a coisa é séria então, tá bom? É uma experiência que a gente vai fazer, no próximo vídeo eu deixo na descrição do vídeo para vocês o material que eu utilizei, dá para você fazer em casa, tá bom? Pessoal, mais uma vez muito obrigado pela companhia, dizer para vocês que eu tô com saudade de vocês, tá? Estou louco para ver vocês, eu quero abraçar vocês, eu quero dizer para vocês que a gente está correndo para que a gente consiga manter aí os níveis das nossas aulas. Eu principalmente estou fazendo isso aqui com muito carinho para vocês, tá? E eu quero muito que tudo isso passe e eu tenho certeza que quando essa pandemia acabar, nós seremos pessoas melhores. Eu tenho certeza disso. Você será pessoa melhor, eu serei pessoa melhor, serei um professor melhor, você será um aluno melhor, o mundo será melhor. Acho que isso daí é para dar uma acordada no mundo, tá? O povo parar de brigar por picuinha de nada e levar as coisas mais a sério, tá? Dar valor nas coisas que estão em nossa volta, nas pessoas que estão em nossa volta, nos sentimentos que a gente está trocando ele a informática do negócio, né? Então vamos viver mais isso de perto. Eu tenho certeza que daqui a pouco, quando todos nós pudermos nos abraçar, a gente vai viver um mundo melhor, um mundo cheio de coisas boas, eu espero. Tá bom? Pessoal, então era isso hoje. Então, você acabou de curtir aí a minha live, né? Então, todo mundo fazendo live aí. Essa foi a minha, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. A gente se vê em breve. Fiquem com Deus todo mundo. Até a próxima. Fui!